Boa tarde, amigos, irmãos. Hoje quero trazer uma palavra de Deus para os irmãos. E hoje nós vamos usar o tema oração. E eu vou começar lendo para os irmãos aqui no livro de Jeremias. No livro de Jeremias 29, 12. Que diz assim: Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Meus irmãos, quando precisamos falar com Deus ou precisamos de uma resposta de Deus, a melhor medida é orarmos, nos voltarmos para Ele em oração, fazendo isso da maneira correta, assim como Jesus nos ensinou no livro de Mateus, entrando para o nosso quarto em secreto e falando com Deus, e Ele vai nos ouvir. E a oração, meus irmãos, não é orar uma vez só e pronto, já orei e acabou. Não, Deus quer ver nossa insistência. Deus quer que nós nos mantemos em comunhão com Ele, porque a oração, ela liga nós, humanos, direto com o Pai. Então, é necessário, como diz lá no livro de Lucas 11, é necessário que a gente insista em orar a Deus para que Ele nos atenda. Mas não é porque é soberba de Deus, mas é porque orando a Deus cada vez mais, cada dia mais, ou mais tempo, ou mais vezes, isso vai nos ligando mais a Ele, vai nos trazendo mais comunhão com Deus. Então, sempre que queremos ter uma resposta de Deus em qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida, seja ela qual for, se faz necessário que oremos muito e até jejuemos, dependendo da seriedade daquilo que vamos pedir a Deus. Tanto a oração quanto o jejum, eles vão trazer uma união maior, uma comunhão maior entre nós e o Espírito Santo, entre nós e nosso Deus. E em Marcos 14, deixa eu ler aqui para os irmãos, Marcos 1, Marcos 1, 35, mostra que, vou ler primeiro para os irmãos aqui. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse texto, esse versículo, ele fala de Jesus Cristo, que Jesus Cristo se levantava ainda muito cedo para poder orar. Por várias vezes, a Bíblia mostra que Jesus Cristo se retirava ao deserto ou ao monte para poder falar com Deus. Para ele, para Jesus Cristo, era muito importante esse momento de comunhão com Deus. Veja, se para Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus que virou carne, se para ele era muito importante, imagina para nós. Em Lucas, diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Veja bem, tudo que você quer, tudo que você precisa, você tem que pedir a quem? A Deus. Você não vai recorrer ao homem, você recorre a Deus, porque você serve um Deus que tudo pode. Um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então você tem que buscar a Deus. E o melhor jeito de ouvir a Deus e de receber a resposta de Deus é orando. Claro que você tem que ser fiel em sua oração. Não só na sua oração, mas no seu dia a dia. Você tem que ser fiel no seu dia com Cristo, na sua vida. Você tem que viver, como eu já falei,
dentro da palavra de Deus. Então, meus irmãos, lá em Tiago, deixa eu pegar aqui, no livro de Tiago, nós vamos ver que versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Aqui, ó. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Então, meus irmãos, quando eu falo que você tem que ter uma vida em Cristo, você tem que ter uma vida na palavra, até mesmo para pedir, é isso. Porque quando você for pedir, se você não estiver vivendo a palavra, se você não estiver vivendo dentro do direcionamento de Deus, direcionamento do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai pedir mal. Você vai pedir só para o seu bel prazer, para satisfazer as suas vontades, as vontades da carne. Ah, irmão, então eu não posso mais pedir bênçãos a Deus? Não, você deve pedir as bênçãos a Deus, mas sempre coloca Deus na frente. Coloca Deus nos teus propósitos. Senhor, eu quero isso e vou te louvar desse jeito. Se isso acontecer, isto vai fazer com que eu te louve assim, com a minha vida, entendeu? Sempre coloque Deus na frente. Deus na frente. Ah, eu quero um carro. Para que eu quero um carro? Só para me mostrar na rua ou para me sentir bem dirigindo um carrão? Não, eu quero um carro, Senhor, também para fazer a tua obra. Eu quero um carro sim para passear com a minha família, para trazer um conforto para minha família, mas também, ó Deus, para poder trabalhar na sua obra, para poder dar carona aos meus irmãos que também não têm carro, entendeu? É assim, quando a gente pedir, não pode ser só para o nosso deleite, mas tem que ser também para honra e glória de Deus. Então não podemos pedir com egoísmo ou então com maldade. Pedir algo para que estrague a vida do próximo. Pedir algo para se vingar do próximo. Se suas respostas em oração não estão vindo, é porque é isso que está acontecendo. Você está pedindo mal, ou você não está vivendo dentro da palavra. E aí, quando Deus não te responde, ele está te respondendo. Quando ele se cala para você, ele está te dizendo: viva a palavra, viva meu ordenamento, seja a minha imagem e semelhança, faça como eu faria. Entende, irmão? E aí, assim, suas orações vão ser ouvidas, se você se adequar àquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer para você. Quando for pedires a Deus, lembre, tudo que fores fazer, coloca Deus na frente. Coloca Deus em teus planos, Deus em teus propósitos. Ele pode te dar tudo, 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 tudo. Lembre-se, você é filho do rei. Tudo que você pedir, ele pode te dar. E ele vai te dar, se você crer que ele vai te dar. Mas pede com sabedoria. Aliás, quando orardes a Deus, pede primeiro sabedoria. A palavra também fala para buscarmos primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você orar, busca primeiro a sabedoria de Deus. Pede para ele: Senhor, me dá sabedoria até para orar. Até para orar pede sabedoria. Amém? E vamos lá. Eu estou lendo aqui, irmãos, porque eu separei algumas coisas que eu não quero que falte nada para os irmãos. Que eu busquei a Deus essa palavra para trazer para os irmãos. Então, a oração é a resposta e também é a falta de resposta. Quando você ora e não tem resposta, Deus está lhe respondendo, como eu já disse. E ele te responde. Lá em Tessalonicenses diz para a gente orar sem cessar. A gente tem que manter essa vida de oração. A conclusão disso é: orar nos põe em comunhão com Deus. Orar nos leva a ter uma intimidade maior com o Espírito Santo. E assim andar dentro da verdade que é a palavra de Deus. E assim a gente vai ser atendido em nossas orações, em nossos pedidos. Então, lá em Marcos 11, deixa eu ler para os irmãos aqui.
Marcos 11, 24. Vem dizendo assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que os receberei e tê-los-ei. Então, assim, a oração cotidiana, a oração todo dia, a oração até mais de uma vez por dia, a oração de 10, 20, 30, 1 hora. Quanto mais você ora, mais intimidade, mais ligado a Deus você fica. E aumenta a sua fé com isso. Aumentando a sua fé, tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te atender. Tudo que você for pedir ao Pai em oração, o faça em secreto. E peça com fé. E Ele vai te atender. Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Vamos buscar mais a Deus, a comunhão com o Espírito Santo, através da oração, fazendo da maneira que Jesus nos ensinou em secreto. Fazendo da maneira que a palavra nos ensina a pedir, não só para o nosso deleite, mas que tudo que pedirmos, colocamos Deus na frente, para que tudo dê certo. Então a palavra de Deus para você é essa: ore com fé. Viva uma vida em Cristo Jesus, dentro da palavra. E com certeza, Deus vai te abençoar. Fique com Deus e até a próxima.